A paz esteja convosco. Amém, irmãos? Que o Senhor, Ele possa tomar os teus pensamentos, o teu coração, os teus sonhos. Que desde já o Senhor, Ele possa começar a fazer ser válido o plano que Ele já tem escrito para ti. Porque, irmãos, uma coisa é fato. Isso é uma coisa certa. Deus, Ele já tem um plano traçado para mim e para ti. O que falta é eu e você, na maioria das vezes, entender qual é esse plano, entender qual é o propósito de Deus na nossa vida, qual é o nosso chamado. Mas antes da gente entender um pouco desse propósito, a gente também tem que entender como é a dinâmica que Deus move esse propósito. Porque às vezes as pessoas ficam perdidas. Vale, meu Deus do céu, agora eu estou no deserto. E as pessoas não sabem nem o que é o deserto. Outra hora elas estão no labirinto. E as pessoas também não sabem o que é o labirinto às vezes. Outra hora elas estão no vale. Outra hora elas estão na montanha. Outra hora... Enfim. Deus, Ele move por estações. Repete comigo. Deus move por estações. E é isso é esse o tema deste vídeo, a qual a gente vai tentar entender um pouco mais, de forma rápida e sucinta, a dinâmica do mover do poder de Deus, para que os propósitos que Ele tem planejado para ti sejam cumpridos. Amém? Então, uma coisa que a gente tem que entender, que é o primeiro passo, na verdade, antes da gente começar a falar sobre o mover de Deus por estações, é que a gente tem que temer a Ele. Acreditar que Ele existe, acreditar que Ele faz tudo isso e que Ele é poderoso. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card, tá certo? Você pode assistir, rever lá, entender que o princípio da sabedoria de Deus é o temor a Ele. Se tu não tiver temor a Deus, não segue pro resto do vídeo. Não adianta. Assiste lá primeiro para tu entender o que é ter temor ao Senhor. E aí depois tu volta aqui para que tu possa entender mais sobre o mover de Deus por estações. Amém? Porque se não tiver, nem adianta. Partindo da hipótese que tu tem temor ao Senhor, e eu acredito que tu tem temor ao Senhor, Deus, Ele vai te tirar de onde tu tá e vai te colocar em estações. Assim como os tempos, eles mudam, tem o inverno, tem o verão, o outono, a primavera. Assim Deus move na nossa vida. Uma hora nós estaremos no verão, outra hora nós estaremos no inverno, outra hora nós estaremos na primavera, outra hora nós estaremos no outono. A diferença é que o tempo que tu vai passar dentro de uma estação, ela é determinado pela tua capacidade de aprender aquilo que Deus tem para ti naquela estação. Porque se tu não aprender rápido o que Deus tem para ti naquela estação, naquele momento de vida que Ele está te colocando, tu vai ficar lá. E tem muito cristão que está parado no tempo, não saiu daquela estação. Às vezes Deus está te colocando em uma situação delicada na tua vida, no teu relacionamento com teu filho, no teu trabalho, para que tu tenha um aprendizado interno, para que tu mude alguma característica tua como pessoa. Pode ser o orgulho, a humildade, a paciência, a perseverança. Às vezes Ele te coloca em uma situação para que tu aprenda a orar mais, para que tu aprenda a calar, para que tu aprenda a falar, se posicionar no momento certo. Porém, se tu não fizer isso, aprender isso, mudar teu princípio da humildade em aprender que tu precisa te transformar rápido, tu não vai mudar de estação. Porque Deus move por estações. E isso tem que ficar muito claro na nossa mente, porque uma das primeiras estações que Deus coloca na nossa vida é um verão muito escaldante, irmão, que se chama deserto. Porque é o momento a qual Ele está te tirando do cativeiro onde tu estava, assim como Ele tirou o povo dele do Egito, que estava aprisionado há vários tempos, há vários anos. Ele fez o mover, tirou ele dentro do Egito, mas já foi para a terra prometida? Não. Tem que passar pelo deserto. Existe o caminho até chegar na onde Deus está te prometendo. E a primeira fase é o deserto. Porque é no deserto, irmão, onde tu vai aprender a amar Deus, aprender a obedecer Ele, a aprender a buscar Ele, a aprender a entender que tu está ali não por causa de ti, mas por causa dEle, pela glória dEle. E é assim que tem em Mateus, irmão, capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1, vou abrir aqui, foi quando Jesus ele foi levado para o deserto. E olha o que tem no primeiro versículo.
você vai perceber que não é Jesus que vai, não é ele que vai, não é a decisão dele. Olha quem é que manda ele ir. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Deus estava fazendo com que Jesus ele fosse tentado pelo diabo, para que ele pudesse vencer o diabo, para que ele pudesse resistir naquele primeiro momento e mostrar: eu sou capaz. É assim que Deus quer fazer contigo. Ele está te levando para uma estação, que é o deserto, pode ser esse deserto, essa primeira estação, para que tu seja avaliado e seja testado, e para que tu não cometa os mesmos erros que o povo de Deus cometeu. Murmurar, ficar falando muita besteira, vacilar demais, porque senão o teu deserto ele vai ser prolongado. O deserto na vida do povo de Deus não era para durar 40 anos, era para durar muito menos tempo. Era para ter durado 3 meses, aquele trajeto, era 2 meses, 3 meses, acho que era 90 dias por aí, o prazo. Mas porque eles teimaram muito, murmuravam, ficavam sentindo saudades de onde eles estavam escravizados, eles não acabaram mudando. Mas lembre-se, Deus move por estações. Porque lá em Eclesiastes 3, eu quero que fique claro para ti nesse vídeo, que Deus ele move por estações. Olha isso aqui. No Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. O tempo de matar e o tempo de curar, o tempo de derribar e o tempo de edificar. O tempo de chorar e o tempo de rir. O tempo de prantear e o tempo de saltar de alegria. O tempo de espalhar pedras e o tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de se abraçar-se. Tempo de buscar, o tempo de perder, o tempo de guardar e o tempo de deitar fora. O tempo de rasgar e o tempo de coser. O tempo de estar calado e o tempo de falar. O tempo de amar e o tempo de aborrecer. O tempo de guerra e o tempo de paz. Deus move por estações. Cada tempo ao seu tempo. Só tem que você, irmão, só tem que aprender a entender qual estação Deus está te colocando. O que ele quer te ensinar nesta estação. Será que tu está passando pelo teu deserto e ele quer que tu mude? Vou dar um exemplo. Digamos que tu está num deserto a qual o teu filho ou o teu marido ele não está muito bem contigo e tu fica muito agitado e tudo e tu dizendo, eu não tenho mais paciência. Naquela estação, Deus está querendo trabalhar a tua paciência. Digamos que tu é uma pessoa que fala demais e darará, e aí Deus está te colocando num emprego em que tu tem que ficar mais calado. Deus está querendo trabalhar o teu domínio próprio. Aprender a calar mais, ser mais sábio, falar no momento certo, ser mais incisivo na hora certa. Então Deus, ele move por estações, como um dia revela o outro dia e uma noite traz sabedoria a outra noite. E Deus fez essa diferença, irmão, de dia e noite para que a gente sempre fique mudando a nossa história de estação em estação, indo para que a gente fique sempre alternando, a gente não fique na mesmice. Então, primeiro ponto, aprenda que Deus move por estações. Segundo ponto, identifique aquilo que Deus quer tratar naquela estação específica. Terceiro ponto, muda o quanto antes, porque quanto mais rápido tu aprender o que Deus tem naquela estação, mais rápido Deus vai te levar adiante. Quarto ponto, as estações nunca acabam. Porque em Filipenses 1,6 a palavra diz que a boa obra ela é aperfeiçoada até a volta de Cristo. Então tu vai passar por uma estação, vai passar por outra estação, por outra, e até Jesus voltar. Quinto ponto é que tu tem que entender que independente se tu está ruim, uma fase ruim financeira, ou se está bem, em qualquer que seja a estação que tu está, tu tem que se manter o mesmo sempre, o mesmo valor, o mesmo coração voltado ao Senhor, o mesmo coração contrito a Ele, humilde a receber a palavra dEle, o ensinamento dEle, de entender o propósito dEle, por mais que tu erre, mas o teu coração ele tem que estar alinhado àquilo que o Senhor quer para a tua vida. Pai, eu sei que eu estou passando pelo deserto, mas eu não vou murmurar, Senhor Deus. Que isso tudo é para a tua glória, assim como tem 1 Coríntios 10:31.
diz que tudo é para a glória do Senhor, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa façais, tudo é para a glória de Deus. Deus, se eu estou passando pelo deserto, obrigado, Pai, porque aqui tu tá aqui para me ensinar, tu me botou aqui para que eu pudesse ser aperfeiçoado, a poder avançar aquilo que tu tem preparado para mim na próxima estação, porque eu só vou poder passar para a próxima quando eu tiver a competência necessária para alcançar aquilo que o Senhor tem prometido para mim, porque já está lá pronto, já está predestinado. Eu só preciso ter a competência necessária para poder retirar a bênção. Então, Senhor, se eu tiver também muito bem financeiramente, eu vou continuar a ofertar na tua casa. Não vou ser soberbo, não vou ser egoísta, não vou deixar que o dinheiro tome conta do meu coração, porque não é do quanto do meu dinheiro eu dou para ti, Senhor, mas é quanto do teu dinheiro, do dinheiro que tu me dá, que eu tiro para mim. E é aqui dá para ser um outro vídeo que fora da curva, porque nem todo mundo tem coragem de tomar para si essa frase. O quanto do teu dinheiro eu tiro para mim. Porque as pessoas acham que o dinheiro é delas. Mas, enfim, papo pra outra história. Amém, irmãos? Para outro vídeo, na verdade. Então, só para finalizar, Daniel, ele também fala sobre isso. Olha o que ele fala em Daniel 2:21. E ele muda os tempos e as horas. Ele move os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Não se preocupe, irmão. Só foca em se manter consistente, em não perder a tua fé. O foco é Jesus, o foco é a tua salvação. Independente da estação que tu esteja, tu tem que seguir em frente, não olha para trás. Segue firme, segue forte, segue adiante, cultivando os valores, aprendendo aquilo que Deus quer te ensinar, sendo humilde para aprender, sendo humilde para reconhecer que é falho, sendo humilde em procurar em Jesus, meu mestre. Eu sozinho, eu não consigo, Pai. Eu não consigo. Longe de mim. Né? Consigo não. Mas eu sei que eu tenho a ti, meu mestre. Jesus, meu querido e amado Senhor, eu sei que eu tenho a ti e eu posso confiar em ti de todo o meu coração, porque tu já venceu o mundo, tu separou, tu foi o único homem capaz de dividir o tempo em dois, Jesus. Então é em ti que eu guardo o meu coração, é em ti que eu guardo todas as minhas súplicas, é em ti, Senhor, que eu quero buscar o conhecimento, eu quero ser teu discípulo, eu quero ser ensinado por ti. Pai, se for necessário, me quebra, me faz um vaso novo, para que eu continue avançando nas estações que tu quer que eu esteja, porque eu sei que no determinado momento eu vou coletar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim na minha vida eterna, porque o foco é a vida eterna, é lá onde tu ajunta teus tesouros. A palavra de Deus fala: não ajuntai tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome. É lá, irmão, eu tô juntando para lá. As estações aqui vão passando, é isso mesmo, tá ruim, beleza, segue em frente, tu, tchau, berereu, tchau, Nike, entendeu, irmão? Ó, Nike, Nike, irmão, Nike, deixa pra lá, segue, só segue a vida. Se errou, pede perdão, vai, não peque mais e continua indo e cultivando tudo aquilo que o Senhor quer que tu cultive, que é os frutos do Espírito. Amém? Deus move por estações. Salva comigo. Deus move por estações. A estação que eu tô, Deus está me ensinando. Assim como ele fez com vários exemplos da Bíblia. José, Moisés, Abraão, todos passaram por diversas estações até serem cumpridas todas as promessas na sua vida. Amém? Que a paz esteja contigo e que tu possa avançar grandiosamente na tua vida. Gostou da pausa? Tchau!